Ok, veja que eu estou com o módulo cadastros aqui aberto, né? Este módulo aqui é o módulo cadastros do T2TRP 2.0, tá? Não é ainda o módulo cadastros do T2TRP Lite, né? Veja que eu estou usando o Ribbon aqui ainda, né? Mas vamos ter uma pequena alteração em relação a isso, em relação aqui ao menu no T2TRP Lite, mas quando chegar ao módulo cadastros, você vai ver o que nós preparamos para você, tá bom? O que eu quero mostrar para você aqui neste momento, como eu já mencionei, é a infraestrutura atual da aplicação, né? É para quando você pegar o Lite e comparar com o TRP 2.0, você possa ver a evolução do código. Tanto você que vem do TRP 1.0 e 2.0, quanto você que não viu o RP 2.0. Não tem problema, tá? Você já vê como é que a aplicação estava e como é que ela vai evoluir para o TRP Lite, tá? É legal que você veja esse passo também, né? Você viu o levantamento de requisitos no provimento de conteúdo, tá? Então, é o levantamento de requisitos para uma nova aplicação, da forma como nós fizemos lá, né? E você vê agora nós pegarmos uma aplicação, vamos chamar de legada, né? Uma aplicação legada que é o TRP 2.0. Você vê aqui na parte da infraestrutura essa aplicação. Ah, que legal, é isso que existe hoje. E quando nós lançarmos o primeiro módulo, né, o módulo de cadastros, você vê uma nova aplicação, que é o TRP Lite. No entanto, essa nova aplicação ela é baseada também numa aplicação legada, é uma espécie de migração, tá? Então você aprende várias coisas ao mesmo tempo, né? Não é apenas desenvolver uma nova aplicação, você vê também uma migração ou a migração de uma aplicação anterior para uma nova. Você vê a abertura de uma aplicação de uma versão anterior do Delphi para uma versão nova, né? Você vê a evolução de um ORM anterior, a remoção dele e a inclusão de um ORM novo. Você vê a substituição de um servidor de aplicações de um framework DatSnap para um outro framework, que é o framework Mormont, tá? Então tudo isso, mesmo você que é um colega novo no treinamento, você vai aprender, tá certo? É uma espécie de bônus, né? Para você não aprender apenas a desenvolver uma aplicação nova, mas sim a ver a evolução de uma aplicação anterior e também o desenvolvimento de uma aplicação nova, tá certo? Isso é interessante para enriquecer o seu conhecimento, tá? Muito bem, o que é que eu quero mostrar aqui nessa videoaula? Eu quero mostrar essa unit atributos, tá? Para que é que serve essa unit atributos, né? Essa unit aqui é a que vai controlar as nossas anotações, os nossos annotations, tá? Veja que eu utilizo classe sysutils e db, né? E eu vou criando aqui as minhas anotações. E aqui dentro que eu crio as minhas anotações, tá? Então, quando eu abro, por exemplo, aqui banco VO, dentro dele eu tenho as anotações. Eu tenho uma anotação tEntity, tenho uma anotação tTable, tenho uma anotação tID, tFormatter, tColumn, né? Tem uma tColumn display também. Pessoa VO. Deixa eu ver aqui. tColumn, tAssociation, tManyValueAddAssociation, tá? Isso aqui é coisa do Delphi? Não, isso não é coisa do Delphi, tá? Isso aqui são atributos que nós criamos dentro dessa unit. E aqui está, ó. tEntity, o que é isso? tEntity, ela mapeia uma classe como uma entidade persistente. E um tTransiente, mapeia uma classe como uma entidade transiente, né? Então aqui, banco é uma entidade persistente? É, ó, tEntity. Como assim uma entidade persistente? É uma entidade que grava dados no banco de dados. Persistência significa isso, gravar dados no banco, persistir os dados, gravar os dados no banco, tá? Gravar e recuperar, tá? E uma entidade transiente, o que é isso? É aquela entidade que os dados estão apenas em memória. Às vezes a gente precisa fazer isso. Precisa criar um VO onde ele existe só como objeto Delphi, né? Ele não persiste os dados dele num banco de dados, nem em arquivo, nem em lugar nenhum. Ele existe na memória, quando ele sai da memória ele acabou, deixou de existir. Isso é uma entidade transiente, tá? tTable mapeia a classe de acordo com a tabela do banco de dados. Então, o banco é entidade, né? É persistente e também é uma tabela. E qual é a tabela dele? Qual é a tabela do banco VO? É a tabela banco. Qual é a tabela de pessoa VO? É a tabela pessoa. Veja que esse cara, tEntity, ele não tem nenhum argumento, né? Ele é tEntity, pronto. No caso de tTable, ela tem aqui três fields, né, para receber três parâmetros, três argumentos aqui, olha. Eu posso passar o nome, o catálogo e o esquema, tá?
E eu posso passar os três, ou apenas dois, ou apenas um. Legal? Por isso que eu tenho três construtores para ele aqui, tá? No caso de banco, aqui, ó, eu passo apenas o nome da tabela. No caso de pessoa, também. Mas dependendo do banco de dados que eu utilizo, eu passaria aí, ou da forma como eu estou desenvolvendo a aplicação, né? Eu passaria o catálogo e o esquema dessa tabela no banco de dados, tá? Daí eu tenho aqui a estratégia. A estratégia pode ser automática. O provedor de persistência escolhe a estratégia mais adequada dependendo do banco. Pode ser identity, utilização se identity do banco de dados. Né? Pode ser uma sequence, caso o banco trabalhe com isso, com sequence. Pode ser stable, a chave será gerada automaticamente por uma tabela exclusiva para esse fim. Né? Uma tabela apenas gera as chaves para as demais tabelas. Tá? Informar a estratégia de geração de valores. Aí nós temos o generator de value. Tá? Temos aí a estratégia e o generator. Mapeia o identificador da classe, a chave primária na tabela do banco de dados. Então eu tenho esse ID. O ID é que vai mapear o ID do banco de dados. E eu tenho o PK, que é utilizado para o Mormont, né? Porque no caso do Mormont, eu já tenho uma classe lá chamada ID, então não dá certo trabalhar com esse ID dentro dos meus DTOs, tá? Você vai ver quando nós estivermos tratando do Mormont, nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Esse TPK só apareceu aqui por causa do Mormont, tá bom? Tem uma column, a column é que vai mapear as colunas do banco de dados, né? Quais são as properties que eu tenho nela? Tenho o nome, para informar o nome da coluna. Ele é usado no servidor, lá no caso no TLST ORM, e é utilizado no cliente para configurar o cliente dataset, tá? Tenho o caption, informa o caption da coluna que será exibida na grid, é usado no lado do cliente. Tenho o length, né, para informar o tamanho da coluna na grid, também é usado no cliente, tá? Tem o local display, informa em que local o campo deve aparecer, se vai aparecer na grid, numa janela de lookup, né, na janelinha de lookup onde nós fazemos as buscas, tá? Ou num combo box. Tem o transiente para informar se esse campo é transiente, né? Veja que eu tenho um atributo, né, uma anotação, transiente para informar se a tabela é transiente, tá? E eu tenho uma coluna que tem uma property transiente para informar se essa coluna é transiente, porque às vezes eu preciso colocar no VO uma colunazinha lá só para eu trabalhar com ela localmente, mas ela não precisa ser persistida no banco de dados, tá? Por isso que eu utilizo esse transiente aí, tá? Agora eu não me recordo em nenhum. Deixa eu ver aqui se pessoa endereço tem algum campo transiente. Aqui, ó. Esse fpersist ele é usado só no lado do cliente, tá certo? Então esse fpersist aí, ele vai ter um true aqui, ó. Um true por quê? Vou pressionar Ctrl Shift barra de espaço. Então veja, ele recebe o nome da coluna, recebe o caption dela que vai aparecer na grid, recebe o tamanho da coluna da grid, recebe aqui quais são os locais onde essa coluna vai aparecer, se é para aparecer na grid, na janela de lookup. No caso aqui não está aparecendo em lugar nenhum, ela é uma coluna apenas para controle interno, tá? E ela é sim uma coluna transiente, ó, ptransiente true, ok? Depois a gente vai falar sobre esse persist aqui, em determinados momentos nós falamos bastante sobre ele, tá? Ele é usado apenas para eu não ficar enviando dados para o servidor sem necessidade, tá? Muito bem, voltando então aqui no atributos, nós temos um clone, um local display is e um local display contains one these itens, tá? Em alguns momentos também nós podemos utilizar essas funções aí, tá bom? Veja que nós temos dois construtores, né? Que nós vimos esses construtores aqui, ó. Foi no pessoa endereço, bem aqui, ó. Tá? Então eu tenho dois construtores que estão definidos aqui, ok? Daí tem o column display, mapeia um campo de um objeto que está na árvore do objeto principal, mas não vinculado diretamente a ele, tá? Tenho o t-association, definir uma associação da classe atual para outra classe de entidade. Acredito que em pessoa nós temos aqui, ó, de pessoa para pessoa física eu tenho uma associação, é 1 para 1 no caso. E tenho o, deixa eu ver, o main value association. Onde é que ela vai estar aqui? Aqui, ó. Main value association, ela herda de t-association, tá? Então ela tem todas essas características aqui de t-association, ok?
mas ela foi criada para mapear uma relação um para muitos, tá? Então, no caso aqui de pessoa para pessoa contato, eu utilizo essa Many Value Association, tá bom? Retornando aqui, eu tenho o Form Description. Esse Form Description é uma anotação para eu colocar dentro do formulário Delphi. E a partir daí eu posso fazer várias coisas com esse formulário, tá? Não se preocupe muito com essa questão aqui. Tem um componente description, também para colocar em cima dos componentes, em cima de um edit, né, em cima da declaração desse edit, tá? E através desse atributo, né, eu posso fazer algumas coisas com esses edits, com esses componentes visuais. Mas também não se preocupe muito com isso, tá? Vamos nos preocupar apenas com a questão do banco de dados, né, com esse mapeamento dentro do VO ou do DTO. Quando nós começarmos a analisar o Mormont lá, que nós vamos chamar esse VOzinho de DTO, tá bom? Tem o formatter sim é importante porque é ele que formata a coluna na grid, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o ID ele vai aparecer com zeros à esquerda, tá? Eu estou usando um formatter aqui, ó. Pessoa endereço, vamos ver se tem formatter aqui, tem, ó. Também com zeros à esquerda. O CEP aqui, ó, eu vou alinhar à esquerda. Telefone, alinho à esquerda, tá? Então é isso. Okay? Esse formato vai servir para eu formatar o conteúdo daquele campo que vai aparecer na minha grid, tá? Esses são então os atributos. Aqui estão os construtores, né? Você vai apenas receber o valor e setar no valor do parâmetro que nós estamos recebendo. Só isso mesmo que o construtor ele vai fazer, tá? Nossa classe então de atributos serve para nós definirmos as nossas anotações, como você acabou de ver.